surgem novas ferramentas, os desafios também de lidar com novos processos, lidar com novas pessoas e principalmente as organizações, né? Que envolve as culturas organizacionais. Então, aí, todos esses anos aí trabalhando na área de TI, tanto na parte que envolve projetos de infraestrutura, também na parte aí, já estou começando a enganjar nessa parte de implementação de segurança. Então, é uma oportunidade muito grande de ampliar esses conhecimentos, também conhecer novos profissionais, novos campos na área de tecnologia da informação, né? E, claro, sempre vindo agregar conhecimento, conhecimento técnico, operacional, para esses novos profissionais e também para os colegas que já estão na área, que atuam nessa área já faz bastante tempo. Então, vamos aqui dar seguimento no nosso tema. Então, deixa eu só aqui. Então, o que é a LGPD, né? O que vem a ser a LGPD? A LGPD ela é uma lei que ela trata justamente do embasamento do tratamento de dados. Até que ponto nós podemos tratar os dados? Elas envolvem o quê? Dados pessoais, dados sensíveis, agentes de tratamento. A LGPD ela vem justamente para auxiliar no tratamento dessas informações. Como é que eu posso lidar com uma determinada informação? Como eu vou filtrar essas informações? E essas informações, elas não vêm só no embasamento que envolve o físico. Ela tem desde a forma como a gente está comentando algo em algum lugar, na organização, na empresa, quando a gente está cuidando ali, fazendo uma reunião, envolve também um pouquinho de ética, envolve cultura organizacional, envolve conhecimento, envolve o consentimento de todas as pessoas envolvidas, conhecer até que ponto eu vou fazer o compartilhamento dessas informações. Então, envolve aí os dados pessoais. E o que são dados pessoais, né? São informações, informações essas que envolvem relacionamentos que vão identificar uma pessoa física, uma pessoa jurídica, vai desde desse tratamento. Como é que a gente cuida aí dessas informações? O nome, o CPF, né? Um e-mail, um endereço. Então, tudo isso aí é um dado pessoal, é algo particular. Então, como é que a gente deve tratar? E tem a questão também dos dados sensíveis, né? O que são esses dados sensíveis? São as origens que envolvem a parte racial, né? Origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, dados genéricos, né? Biométricos, dados médicos também são dados sensíveis, e várias outras informações também que são classificadas como os dados sensíveis. Então, a LGPD ela vem para classificar essas informações, como é que a gente vai lidar com elas. E quais são os agentes de tratamento? Nós temos ali o controlador, que vai determinar todas as finalidades, né? Os meios de tratamento, como a gente vai tratar aquelas informações. Tem o operador, que vai realizar esse tratamento em nome do controlador. Mas, enfim, como é que a gente vai tratar essas informações? Primeiramente, a gente tem que coletar esses dados. E em que momento nós podemos coletar essas informações? Quais são as diretrizes que nós temos que tomar para coletar esses dados? Esses dados a gente. E quando a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha ali com todas essas informações, porque nós estamos lidando o quê? Com pessoas. E o que vem a ser a LGPD nesse meio que envolve a TI? Todo profissional de TI, ele vai, de alguma forma, ele vai gerenciar essas informações, diretamente e indiretamente. E o nosso papel é o quê? Auxiliar. Auxiliar como a gente vai auxiliar quem? Os nossos clientes, os nossos usuários. Como é que eles devem tratar essas informações desde o momento da coleta, desde o momento do armazenamento e como essas informações elas vão ser administradas. Então a gente precisa ter esse cuidado com todas essas informações, né? Então acaba que toda vez que nós tivermos que coletar essas informações, nós temos ali a base, né? Como vamos guardar cada dado?
Primeiro que cada dado ele é extremamente importante. Ele é único e particular. Então, a gente precisa cuidar dessas informações. Como a gente vai cuidar, como a gente vai tratar, como vai direcionar. Quando a gente fala coletar os dados, pedir o consentimento da pessoa que está cedendo essa informação, explicar para ela como vamos tratar esse dado, em quais são as situações que nós vamos precisar utilizar esses dados, ter todo um respaldo e, claro, deixar, né, a pessoa que está ali cedendo os seus dados pessoais tendo uma confiança, credibilidade, saber que o dado dela vai estar seguro, que ela não vai ser de nenhuma forma prejudicada com aquelas informações que ela está concedendo. Dados sensíveis, temos que ter toda uma empatia, né? Todo um cuidado em relação a dados sensíveis. Nas organizações, principalmente, tem certas. E quando a gente fala na coleta de dados, eu estou falando tanto do público externo como do público interno, porque eu não estou me relacionando somente ao meu cliente ou ao cliente do meu cliente, mas eu também tenho que tratar os dados dos funcionários. Então, vem a ser, é algo muito amplo, porque eu tenho que cuidar das informações, dos dados, né? Desde o público interno, que é do meu fornecedor, do meu cliente, e também cuidar das informações e os dados do meu colaborador. Como é que eu vou tratar essas informações? E aí vem a questão dos agentes de tratamento. Quem vai ser o controlador? Qual é a finalidade dele? Como vai ser feito esse tratamento de dados e qual é o papel do operador na hora de controlar essas informações, né? Então, nós temos ali como realizar o tratamento de dados em nome do controlador, porque nós temos ali um papel. Quando a gente trabalha, se o tratamento da LGPD está direcionado ao TI, o TI ali ele tem todo um papel de quê? De operador. E vamos cuidar o quê? Do interesse do controlador. Então, a gente vai cuidar do interesse do nosso cliente, vai cuidar do interesse dessas informações e vai controlar e gerenciar essas informações da melhor forma possível. E quais são os impactos que a LGPD ela direciona diretamente para o segmento da tecnologia da informação? Então, a legislação, né, nós também, como profissionais de tecnologia da informação, precisamos conhecer os regimentos jurídicos ao qual estamos embasados. Nós temos que tratar os dados. E quando a gente trata dado, eu não estou falando só de em pequenas informações, eu estou falando de várias informações. Eu estou falando desde ali, desde o momento que eu estou coletando dados internos, externos e também de como eu estou ali tratando. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho que ter todo um cuidado na hora que eu vou coletar os dados externos, porque vai envolver o quê? Os dados, as informações de um cliente, de um fornecedor, né, de um parceiro. E também tenho que envolver as informações que vai envolver ali os colaboradores. Quando eu estou falando dos impactos da LGPD na área de tecnologia da informação, o profissional de TI ele tem que ter uma visão fora da janela e dentro da janela também, porque eu vou tratar dados tanto das pessoas externas como dos funcionários que estão ali auxiliando para que os processos deem certo. Então, ali eu tenho todo um cuidado. Quando eu estou cuidando do público externo, eu tenho que coletar o consentimento, pedir o consentimento desses clientes, dessas pessoas. Como eu vou fazer esse consentimento? Explicando como é que a gente vai tratar os dados, direcionando para eles o que? Um documento, pedindo consentimento. Quais são os dados que ele vai precisar? Nos, nos informar, né? Dados pessoais, nome, endereço. Pedir o consentimento dele para a gente guardar essas informações, utilizar essas informações. E, claro, ele vai ficar respaldado de tudo em relação a como é que esses dados serão gerenciados.
Se em algum momento ele sentir a necessidade de pedir para que seja excluído ou não precisar mais ser usado, ele vai entrar em contato e vai informar: olha, não quero mais que as minhas informações sejam vinculadas a esse determinado local. Não quero mais que as minhas informações sejam utilizadas para qualquer outro tipo de vínculo. Ele está no direito dele. Quando nós estamos falando também dos nossos operadores internos, que é os nossos funcionários, nós também temos que ter todo um cuidado. Desde o momento da contratação, essa contratação ela vem da onde? Ela vem do departamento pessoal. O departamento pessoal, ele também tem que estar ali alinhado com a TI. E quando a gente fala de LGPD, a LGPD acaba que ela é o quê? Uma base de conhecimento e cultura onde a gente vai fazer o quê? Fazer com que todos os segmentos, todos os setores da TI, incluindo os setores da empresa, também conheçam o embasamento da lei. E como tratar a informação? Essas informações, elas não passam só por um setor, elas passam por todos os setores da organização. Então, acaba o que é LGPD hoje? LGPD são pessoas que a gente precisa o quê? Orientar, ensinar, treinar. Como é que a gente vai cuidar das informações? Então, a gente precisa ter ali todo um alinhamento com todos da empresa. Por quê? Porque se eu tenho um alinhamento com todos os departamentos, aqueles dados que foram coletados de um fornecedor, de um cliente, nós sabemos que nós vamos ter o quê? Segurança. Claro, a segurança ela vem do cuidado, ela vem da forma como a gente vai tratar essas informações, cuidar dessas informações, né? Então, ali nós temos uma responsabilidade técnica. Novas atribuições, as novos profissionais vão ser atribuídas, tanto para o setor de TI, como para os outros setores. Então, a gente precisa ali ter um alinhamento interno, ali que envolve a organização, para a gente poder fazer o tratamento dessas informações. Integração de processos. O que vem a ver integração de processos? É saber que todos os processos que estão sendo feitos, estão sendo coletados os dados, desde o momento, um exemplo, se eu trabalho com vendas e a gente sabe que tem ali uma frente de loja, se aquele cliente ele está ali somente para pegar informação, ou ele vai fazer uma venda direta, onde ele não vai precisar informar nenhuma informação, geralmente a gente precisa pedir se ele vai ou não querer adicionar o CPF na nota. Nessa informação, ele vai dizer sim ou não. Se ele precisa fazer um cadastro para que ele se torne um fornecedor ou um cliente ali que já tem um cadastro vinculado para todas as vezes que ele precisar realizar novas compras e ele poder ter essas informações já vinculadas ao nosso sistema, também tenho que ter ali um treinamento com quem? Com a equipe de vendas. A equipe de vendas ela precisa estar alinhada. Como ela vai coletar esses dados? Passa ali o formulário de consentimento, informar para o nosso cliente que está que está ali fazendo seu primeiro cadastro, como vai ser tratada as informações, quais são as informações que nós vamos tratar. Então, essa ali é a base de vendas. A forma também como ela vai realizar um cadastro, tem que ter todo um cuidado, né? Por quê? Esse é o processo inicial que ela vai ter um ciclo muito maior, porque a gente sabe que um processo de vendas, ela não inicia só na venda. Ela inicia ali na venda, mas ela passa por outros processos. Então, aí a gente precisa ter um fluxo de processos ali integrados, desde a venda, desde o momento que passa para os outros departamentos e até chegar o quê? No segmento de TI. Porque muitas vezes chega no segmento de TI porque foi vinculado um erro, foi gerado um erro, um relatório errado, né? Uma inconsistência
de uma informação, de um dado. E ali tudo começou aonde? Na forma como os dados foram coletados lá no início. Muitas das vezes, essas informações, elas começaram lá na parte da venda. Por quê? Nós sabemos que temos um grande fluxo de entrada e saída de funcionários. E aí nós temos uma inconsistência de quê? De manter um processo sólido. Porque nós sabemos que a gente treina uma equipe para treinar um procedimento, para realizar um procedimento da forma correta, e aí sai um funcionário, quebra o ciclo de treinamento. E tudo isso acaba gerando um dano, quebra ali a integração de processos. E isso não acontece só no setor, acontece em todos os setores, inclusive no setor de TI. Para que processos sejam alinhados, nós precisamos realizar o quê? Treinamento contínuo. Esses treinamentos contínuos vai desde o conhecimento básico, operacional, conhecimento técnico, conhecimento cultural da empresa, organizacional, regra de negócio. Então, isso daí envolve um treinamento. Mas isso também como a gente está falando desses processos que envolvem toda a regra de negócio, implica a LGPD também. Por que implica a LGPD? Porque ela vai conflitar diretamente nos dados, nas informações. Se essas informações são coletadas no início, eu tenho que ter ali uma integração de processos para ver começar a base tratar a segurança, tratar a privacidade dos fluxos, chegar no setor de TI e todos esses fluxos serem mapeados. Porque o que pode acontecer se um fluxo der errado, ou se algo tiver algum furo naquele fluxo, em algum momento vamos ter uma lacuna ali, vamos ter uma brecha, né? Vamos ter ali uma brecha. E essa brecha, ela não precisa ser muito grande. Basta ali ser um pouquinho, já é o suficiente para causar um grande dano. E aí, quais são esses desafios que a TI tem hoje? Trabalhar justamente com as implementações de melhorias. Nós precisamos trabalhar com essas implementações. Os profissionais de TI hoje, eles enfrentam, né, de forma significativa a responsabilidade de também saber tratar os dados. Porque hoje nós sabemos que tudo está embasado na base jurídica. Nós temos que conhecer a legislação. E essa legislação, ela não é só porque é só o profissional de TI. Não, não é só o profissional de TI que tem que ter conhecimento da legislação, né? Desde o pessoal do departamento pessoal, a diretoria, a parte que envolve o RH, né? A parte que vai envolver ali a contabilidade, todos têm que ter conhecimento da legislação, principalmente que envolve dados, porque os dados eles vão passar por todos esses processos até chegar no processo final. Então, ali a gente precisa ter toda uma abordagem, ter todo um cuidado para tratar essas informações, né? Ter uma abordagem holística dentro da proteção de dados, obedecer às etapas do desenvolvimento e manutenção de sistemas, porque essas informações elas começam de forma de orientação verbal, depois elas passam para um documento. Esse documento ele passa a ser depois por um meio digital e aquelas informações elas vão ser tratadas no modo digital até quando for necessário. Tudo isso basa por base de sistema. E quem que cuida dos sistemas? Quem cuida dos sistemas somos os profissionais de TI. Só que a questão é que se eu orientar também os meus colaboradores, as pessoas que estão trabalhando conosco em equipe, porque se eu for dizer que o TI sozinho, ele não vai fazer nada sozinho, ele precisa das parcerias dos outros departamentos para que dê certo. A gente precisa dessas parcerias para que dê certo. Porque se eu treino a base inicial, que é uma venda, nós sabemos que aquela coleta de dados está entrando segura no sistema. Se todos esses ciclos são obedecidos, começa com o quê? Com pessoas.
Pessoas tratando dados de pessoas. Como é que a gente vai coletar esses dados? Depois, esses dados são passados para onde? Para um sistema. E esse sistema, quem vai fazer a administração e gerenciamento deles somos nós. Nós que vamos gerenciar, vamos cuidar e vamos tratar as informações. Em algum momento, nós vamos coletar essas informações de novo para vincular a um relatório, a uma base de dados. Então, tem que estar ali totalmente guardado, seguro, né? Então, tudo começa em relação ao tratamento de pessoas. Então, vejamos, se a base de vendas começa com pessoas, nós vamos tratar de pessoas. E tanto pessoas internas como as externas, porque eu estou lidando com as informações, dados pessoais. Quando são dados sensíveis, eu tenho que ter mais cuidado ainda com os dados sensíveis. A forma como eu vou tratar os dados sensíveis, ela vai ser um pouquinho diferente de como a gente vai tratar aqueles outros dados gerais. Primeiro, dados sensíveis são dados que eles não podem ser divulgados de forma alguma sem, não posso ali, de forma alguma, preciso ter um cuidado. Esse cuidado é imediatamente guardar esses dados, manipular esses dados de uma forma que eles não sejam expostos, né? Nós temos que ter cuidado até no momento que a gente está conversando com o nosso cliente, né? Conversando ali diretamente com o cliente. Dados sensíveis é uma situação que pode causar um constrangimento. E esse constrangimento, a gente já vai estar causando ali algum dano a uma pessoa. Então, temos que ter todo um cuidado, desde a forma verbal, como coletamos, como a gente vai pegar aqueles dados, vai cuidar, vai tratar. Tem que ter todo um carinho, né? A gente acha que não, que é tudo muito técnico, que. Então, nós vamos ter certas barreiras, sim, que vai ter algumas barreiras que vai haver na conformidade. Nós vamos ter que cuidar dessas conformidades, tratar ali. Então, quando a gente fala de LGPD, eu não estou falando só de dados, só de informação, mas envolve um ciclo, um conjunto. Pessoas, né? Envolve a organização, envolve ali a área de conhecimento de cada profissional que está ali interagindo, o cuidado que o profissional de TI também precisa ter junto a essas informações, claro. Quando a LGPD lá iniciou, é, essas melhorias dentro da TI, ela começou com parceria e consultoria, né? Por quê? Até então, os profissionais de TI, eles ainda não estavam tendo conhecimento de certos regulamentos que a LGPD estava dando ali para as informações. Já se falava-se de segurança, falava-se de como guardar os dados. Mas imagina, a gente guarda os dados, guarda as informações, mas esquece e deixa ali. Desde a forma como a gente deixa um papel em cima da mesa, ou quando a gente precisa estar manipulando o computador. E aí a gente precisa sair de perto do computador, deixa a tela aberta. Eu estou ali tendo um descuido, né? Deixar um papel em cima da mesa com dados expostos, deixar ali uma planilha exposta com algum dado. Aquela planilha ela pode ter várias informações. Pode ter uma informação financeira, pode ter um dado sensível, então são várias informações aí vinculadas. E aí a gente precisa também, quando trabalha-se dentro dos princípios da LGPD, tratar aí os princípios fundamentais que a LGPD implica, né? Ela vai implicar em quê? Transparência. A LGPD ela é uma transparência, onde ela vai garantir que informações claras e acessíveis aos titulares, como esses titulares vão ter os seus dados tratados, como esses seus dados vão ser o quê? Manipulados. Vai envolver também a base da segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Então, vejam só, quando eu digo que a LGPD ela não é só de um setor, ela é de todos, é porque ela começa desde lá da base da venda, desde a frente de loja, um exemplo. Mas ela não é só frente de loja.
pode começar desde a forma quando eu estou conversando com o cliente, hipoteticamente, que ele vai ser um cliente meu. Vamos imaginar, né? Vamos dar um outro exemplo, falando da LGPD. Não, a gente está falando da LGPD no contexto de coletar dados. E a gente também faz o link com os profissionais de TI. Vamos imaginar, a LGPD ela tem uma conformidade, ela tem uma lei, ela precisa ali estar embasada ali todinho. E é o nosso papel treinar quem? Treinar as pessoas que vão tratar esses dados iniciais. Vamos imaginar que eu trabalho na área de tecnologia dentro da área de saúde. Dentro da área de saúde, a gente vai trabalhar só com dados, alguns dados sensíveis e grande parte dados sensíveis. Então, ali, o atendente, começa pelo atendente. Tem atendente que não sabe nem por que está dando o termo de consentimento. Não sabe nem por que está ali pedindo as informações daquele paciente. Um paciente que ele vai apenas realizar uma consulta. É um exemplo. E o profissional de TI que gerencia essas informações, que gerencia também os dados ali, ele não chega fazendo um treinamento. Assim como também a equipe não recebe um treinamento. Coleta os dados de qualquer jeito, aquelas informações, elas vão para o sistema de qualquer jeito. Então, ali eu estou tratando dados sensíveis, né? Eu mesma já vi situações em que um atendente não sabe nem por que está dando termo de consentimento para coletar dados. Aí é um erro que vai vir e vai impactar depois aonde? Acaba que vai impactar também no setor de TI, né? Primeiro, a LGPD ela vai envolver transparência. Preciso garantir as informações claras e acessíveis aos titulares sobre o tratamento de dados. Para eu ter essa transparência, eu preciso fazer treinamento. Eu preciso também treinar as pessoas que vão coletar os dados, porque vai implicar na segurança, na nossa segurança, que vai envolver sistemas, infraestrutura, vai envolver toda a base tecnológica. Por quê? Vou ter que trabalhar com medidas técnicas e administrativas. E essas medidas técnicas e administrativas são treinamentos, né? Eu preciso fazer treinamentos. Proteger dados não é só quando está no meu sistema, é desde o momento que ela começa a ser coletada para ir para o meu sistema. E qual é a finalidade? Tratamento para o quê? O propósito de legítimo e específica informação do titular. Eu preciso guardar aquelas informações. O titular, que é o dono daquelas informações, ele precisa ter o quê? Segurança na hora de me passar esses dados. Adequação, compartilhamento e tratamento com as finalidades e informações ao titular. Eu preciso passar segurança para a pessoa que está me fornecendo. Ela precisa saber que desde o momento que eu coleto e faço o cadastro dela no meu sistema, os dados dela dado dela vai estar protegido, né? Que eu estou ali tendo uma finalidade aonde o meu titular está informando o quê? Essas informações, tá? Eu vou guardar. Então, nós que somos profissionais de TI, nós temos aí um papel muito amplo, juntamente com o quê? Com a base da empresa, organização da empresa. LGPD, ela não aplica-se somente ao setor da TI. O setor da TI, ela tem sim um grande papel dentro aí da formalidade, da seguridade e da implementação da LGPD, mas também começa desde a governança, que é ali que vai envolver toda a gestão da empresa, vai envolver também a fase do compliance, né? Porque o compliance ele está ali também para dar conformidade a tudo aquilo que a política de segurança já está dando seguimento. Então, a gente precisa ali sempre estar trabalhando em conjunto com essas informações, trabalhando com a legislação. Então, nós temos ali um papel muito amplo em relação a isso. Outro quesito que precisa ser abordado: quais são os direitos, né? Quais são os direitos dos titulares de dados? Quais são os direitos? Então, a gente tem que
olha só, nós estamos coletando dados de pessoas e ela tem os direitos dela. Eu tenho confirmação de acesso, direito de saber se os dados estão sendo tratados e acessadas essas informações. Pô, não muda aí, professor. Perdão. Pô, Então, perdão, gente. Então, quando a gente começa a coletar os dados com as informações, nós temos que entender que a lei ela também dá direitos, direitos e deveres. Quais são os direitos vêm dos titulares, né? Dos titulares de dados. O nosso dever, trabalhando na área de tecnologia, é cuidar, tratar esses dados e capacitar, juntamente com toda a cúpula organizacional. Então, toda a cúpula organizacional, não só o segmento de TI, mas tem uma grande responsabilidade. Primeiro, olha os direitos dos titulares: confirmação, acesso, direito de saber como os dados deles vão ser tratados. Se ele pedir para excluir, nós temos que excluir, né? Ele tem todo o direito de saber. Correção e atualização. Solicitar a correção de dados incompletos, inexados e desatualizados. Então, nosso cliente, nós temos um papel de todas as vezes perguntar, né, se os dados estão atualizados, estão corretos. E eles têm o direito também dessa atualização, dessa correção. Eliminação, requerer a exclusão dos dados. Requerer ali a exclusão de dados tratados com consentimento, respeitando ali as exceções legais. Então, o nosso titular, ele também tem esse direito de eliminação. A hora que ele chegar, olha, eu não quero mais que meu dado seja vinculado, eu não quero mais ter nenhum vínculo com essas informações, ele está no direito de solicitar a exclusão daquela base de dados que envolve as informações dele. Revogação de consentimento. Retirada ali, né? Retirar o consentimento a qualquer momento, mediante de procedimentos que a gente vai facilitar. Então, como é que a gente embasa isso? No momento que eu estou dando consentimento, que eu estou coletando esse consentimento do meu cliente, ele vai preencher um formulário. Esse formulário ele não pode ser um formulário complexo, ele tem que ser um formulário de fácil compreensão por parte do nosso cliente e fácil compreensão de todos. Então, nós precisamos ali criar um formulário que seja de fácil consentimento, fácil compreensão. Então, não adianta colocar criar um formulário complexo, cheio de informações, com dados ali em letrinhas miúdas, se ele não vai entender. Se mesmo dando de forma simples, ele ainda não entender, temos o papel de explicar. Seus dados serão tratados, seus dados serão excluídos a hora que o senhor solicitar, suas informações serão tratadas, guardadas por um tempo determinado ou indeterminado. Então, tudo isso tem que estar dentro da documentação, dentro do consentimento, né? Então, essas informações, elas têm que estar ali embasadas, né? E hoje acaba que envolve muita coisa. E até que ponto esses dados eles são coletados? Nós estamos falando apenas de pequenas organizações, mas tem várias outras formas da gente coletar dados, né? Então, essas informações elas têm que ser tratadas diretamente ou indiretamente. E aí agora vamos falar do papel, né? Do papel do profissional de TI. Quais são ali, qual é o nosso papel? Nós vamos falar agora da LGPD de fora para dentro. Nós estávamos falando da LGPD de um contexto geral, agora nós vamos falar do papel do TI dentro da organização. A LGPD ela começa fora e ela continua dentro da empresa. Desde o momento que eu coleto os dados, esses dados entram
é o nosso papel, é a nossa responsabilidade tratar esses dados. Controle de acesso. Esse controle de acesso ele está vinculado a procedimentos. Agora nós vamos falar do tratamento de dados que envolve os nossos colaboradores internos. Controle de acesso é a implementação de sistemas robustos para o gerenciamento de permissões e acesso de dados pessoais. Cada departamento ele tem um controle de acesso. E quem é que vincula esse controle de acesso? Profissionais de tecnologia da informação, é o próprio TI. O TI, quando ele faz ali, tem todo um papel importante. Começa desde o momento do gerenciamento de uma infraestrutura de redes, até a implementação de sistema, até o treinamento de como esse sistema vai ser utilizado. A infraestrutura, eu tenho que blindar a infraestrutura, gerenciar a minha infraestrutura criando políticas, políticas de acesso, políticas de controle, políticas de permissões. Nós falamos no início que começa desde lá do RH, quando o RH faz uma contratação. Quando aquele relatório passa para a gente, que é do setor da TI, que um determinado colaborador está iniciando na empresa, já começa ali no RH o gerenciamento desse controle de acesso. Mas por que começa no RH se é o TI que gerencia? Aí vem a questão do alinhamento de processos. Política de segurança. Quando a política de segurança foi criada na implementação da infraestrutura, essa política tem que ter o quê? Tem que ter ali uma equipe de segurança da informação, se a empresa tiver, se não tiver, o departamento de TI tem que chamar, fazer ali uma reunião de gerenciamento, juntamente com toda a cúpula da empresa, para fazer o quê? Um mapeamento de todos os processos, desde a fase de uma contratação, da coleta de dados de um cliente lá na frente de loja, tem que fazer um mapeamento de como esses processos estão sendo realizados. Se o RH vai contratar um funcionário, ele já tem que determinar qual é o papel dele na empresa, quais são os acessos, que tipos de acessos ele vai ter e até que ponto ele vai acessar esses dados. E quem ele vai estar o quê? Quem será ali a pessoa que vai gerenciar tudo aquilo que ele precisa acessar. Então, esse papel ele está vinculado ali desde o RH, mas todo esse procedimento ele já foi o quê? Ele já foi vinculado lá no começo, no gerenciamento de uma infraestrutura e de uma política de segurança que está sendo implementada. Vai envolver segurança de redes, que vai garantir a integridade e proteção de redes, sistemas e processos de dados pessoais. Olha como tudo está vinculado. Coleto dados pessoais lá no início, numa frente de loja, numa recepção, passa para o sistema, e o sistema está o quê? Dentro de uma estrutura física. Para fazer o gerenciamento disso, quando a minha infraestrutura está feita ali, eu preciso criar uma política. Essas políticas são normas, são regras de como ali a gente vai tratar esses dados. E aí, claro, temos ali algumas aplicações, né, de seguranças que a gente vai trabalhar com essas aplicações de segurança. Políticas e auditorias precisam ali sempre estar gerenciando essas políticas, criando ali ter a questão da auditoria, né, fiscalizar, mapear e treinar o que está sendo feito, como está sendo feito isso. Então, a gente precisa fazer esse gerenciamento. Então, isso daí também faz parte do papel do profissional de TI, né? Fazer aí esse gerenciamento, esse controle de acesso, gerenciar aí, sempre estar mapeando, verificando como é que está sendo feito esse processo, se algum processo desse está feito e está tendo é, alguma falha, temos que parar, mapear e fechar de novo esse ciclo, né? Deixar enxuto,
criar uma segurança, né? Fazer um treinamento, criar ali métodos para proteger esses dados, né? Uma anonimação, criar ali uma segurança. Se for preciso, a parte de criptografia também, a gente precisa ali tratar a parte da criptografia, que é uma forma como a gente vai cuidar desses dados. Então, o profissional de TI, ele tem um grande potencial de ali de cuidar, de gerenciar tudo o que envolve as informações, né, que vai envolver os dados. E aí nós temos aí algumas responsabilidades, desde a tecnologia da informação, que envolve a segurança e privacidade, desde ali da definição de controles adequados de monitoramento, recursos humanos, tratamento e conscientização dos colaboradores. Nós temos ali um papel de gerenciar, né, exigir uma abordagem multidisciplinar, ter uma abordagem multidisciplinar, criar ali uma governança, né, corporativa, uma demanda definitiva clara de papéis. Então, aqui nós temos temos também compartilhar essas responsabilidades, não é só do setor de TI, mas envolve toda a parte organizacional, né? Definir papéis de responsabilidades para fazer o agente do tratamento de dados, né? Adequação desses agentes, desses endereçamentos, ter ali, então, envolve o papel de TI, ele tem importância, mas também nós temos que abranger essa responsabilidade, não só ficar no segmento de TI, né? Então, nós vamos envolver ali todos os recursos da empresa, vamos envolver ali todas as pessoas, né? Ter ali uma conformidade com a LGBT, exigir ali uma multidisciplinar, criar uma cultura de conhecimento, tratar uma cultura técnica para a gente fazer esse agente de tratamento. E aí envolve a questão das pilares da segurança. Porque tudo isso vai vincular a LGPD. Começa com pessoas, setores, a maneira como a gente gerencia as ferramentas tecnológicas, como essas bases de informações elas estão sendo compartilhadas. Então, envolve todos esses segmentos. Então, vai implicar diretamente na segurança, né? Ela implica diretamente na segurança de dados. Então, aqui nós temos aí essa responsabilidade, vai implicar na segurança, porque eu vou trabalhar com confiabilidade, né, confidencialidade, com acesso restrito de informações, a integridade dos dados, disponibilidade. Então, o que é um acesso restrito? Então, eu tenho ali que definir papéis. Ó, pessoas autorizadas têm acesso a algumas determinadas informações e outras não. O que é integridade de dados, né? Não ter aqueles dados modificados de forma alguma. A disponibilidade, ter acesso desses dados quando necessário. Então, eu preciso ali também criar uma política de segurança para tratar a parte que envolve as exigências da LGPD, né? Dentro dos processos que integram a TI, preciso ali ter princípios fundamentais de confidencialidade, integridade e disponibilidade, que vai envolver desde o acesso de pessoas, que é o controle de acesso, desde a integridade, saber que aqueles dados eles não serão alterados de qualquer forma. Se forem alterados, e até que ponto eles podem ser alterados. Disponibilidade, saber que ferramentas, recursos vão estar disponíveis, né? E até que ponto essa disponibilidade desses recursos vai estar ali na confidencialidade, né? Então, será que todo mundo pode ter acesso a tudo? Não, nem o pessoal da TI ele tem apesar da gente gerenciar tudo, nem sempre a gente está ali, ó, mexendo em tudo. Então, a gente precisa ali ter ali, criar também políticas dentro do nosso setor internamente para entender, ó, tem dados aqui que somente pessoas autorizadas aqui do TI vão poder mexer, outros não podem ter acesso. Então, nós temos ali também que criar de uma forma interna ali também um pilar de segurança que envolve também o quê?
a LGPD. Então, a LGPD hoje ela está implementada em tudo em questão a dados, a informação, segurança. Então, envolve pessoas, envolve departamento, envolve segurança, envolve transparência, então envolve toda uma diretriz governamental, cultural, né? Conhecimento técnico, tático, então vai envolver muita coisa. Então hoje a LGPD ela é algo muito amplo, que ela não se restringe somente a um departamento, mas sim a todos, né? Todos os setores, pessoas. Então, ela acaba sendo muito ampla. Aí a gente vai falar um pouquinho que envolve da parte da segurança, também por privacidade daqui para a gente tratar dados no quesito que envolve também outra parte, que envolve a questão de projetos. O setor de TI, ele também trabalha muito com implementação de projetos e serviços. Então, a gente também precisa ali ter incorporado, né, uma diretriz que envolve a LGPD. Então, veja bem, quando a gente fala de LGPD, segurança, não está ali restringido só a forma como eu estou coletando dados, mas envolve até de projetos internos que serão implementados externamente. Então, eu preciso ali trabalhar também com uma privacidade de projetos, como eu vou tratar aqueles projetos. A privacidade de dados, ela já existia antes, só que ela caracterizada ainda como um problema. Primeiro, para quem trabalha com projetos de implementação de sistemas web, por exemplo, a gente sabe que até na hora de implementar um sistema, eu tenho que fazer tratamento de dados. Então, projetos internos, que dependendo do setor ali, dependendo da organização da empresa, nós sabemos que a TI ela tem esse recurso de criar, né, sistemas, de implementar serviços, implementar melhorias. Então, a gente também trabalha com produtos e trabalha com implementação de serviços. Então, a LGPD ela também entra nesse recurso da TI. Desde o momento que eu vou implementar um recurso novo na empresa, eu vou implementar uma nova ferramenta. Então, como é que a gente vai tratar isso? Quais são as fases do desenvolvimento, né? Se for para um projeto de sistema. Se eu for trabalhar com a base que vai envolver serviço, como é que eu vou fazer o tratamento ali também das informações que serão direcionadas para esses serviços? Então, eu preciso criar uma abordagem proativa para coletar dados, tratar os dados. Por quê? Até a forma como eu coleto um dado para me criar uma página web, eu criar um sistema, eu tenho que tratar dados. Se eu for para coletar serviços, também preciso fazer o tratamento desses dados. Então, eu preciso criar o quê? Um desenvolvimento o quê? Consciente, aonde eu preciso ter uma criação de sistema com coleta mínima de dados, funcionalidade e exclusão, mecanismos robustos para controle e consentimento. Para serviço, também. Eu preciso ali fazer uma forma, ter ali dentro da segurança da informação, tratando a segurança da informação, como é que eu vou implementar aquele serviço? O que que aquele serviço vai impactar para o cliente, para os colaboradores internos, para as pessoas? Então, eu preciso ali também cuidar dessa base aí que envolve esse tratamento de dados. Então, criar uma abordagem que eu preciso ter uma proatividade de coletar dados, fazer o consentimento. Fala-se muito do consentimento, então toda hora eu tenho que coletar dados. Não, nem toda vez eu vou ter que, mas eu tenho que ter ali como eu vou classificar esses dados. Eu preciso ali, como profissional de TI, eu vou ali gerenciar esses dados. Se são dados que eu estou trabalhando já, que já trabalho com muita frequência, eu sei que eu já como tratar aqueles dados. Passa a ser uma rotina. E aí eu também tenho que ter conhecimento da lei, não só da lei. Tratamento de dados precisa se tornar uma rotina dentro do setor de TI. Como eu vou tratar esses dados? Como ele vai ser direcionado? Como eu vou realizar um projeto? Como vai ser implementado um serviço? Então, tudo isso passa a ser uma rotina
Quando a gente tem uma base de conhecimento ampla, tem ali um conhecimento técnico, saber que eu vou implementar melhorias, ter a melhoria contínua diária, envolvendo a segurança. Então, acaba que não é a LGPD, segurança da informação, elas estão trabalhando juntas todos os dias. Todos os dias ali eu estou implementando segurança. Todos os dias ali eu estou trabalhando no tratamento de dados. Todos os dias eu estou fazendo, trabalhando em conformidade com a legislação. Então, eu preciso ali direcionar isso. E sempre fazer treinamentos, né? Fazer ali aquele direcionamento de trabalhar da melhor forma possível com essas informações. E aí temos um grande desafio em relação à TI, já que nós já falamos da importância da LGPD, do papel do profissional de TI, né? Já falamos ali um pouco da segurança, como fazer o tratamento de dados. Então, o profissional de TI ele tem um grande desafio hoje. Ele precisa é, ampliar o conhecimento, não só de uma área, mas ele precisa conhecer um pouco de tudo. Ele precisa conhecer um pouco da base jurídica, ele precisa conhecer um pouco da parte que envolve projetos, ele precisa conhecer um pouco da parte que envolve suporte, ele precisa conhecer um pouco que envolve gestão, governança. Então, a gente tem ali um grande desafio na implementação da LGPD. Por quê? Eu preciso trabalhar diretamente. Só um momentinho. Eu preciso trabalhar ali com a falta de conhecimento técnico, que hoje é um grande problema para profissionais de TI, a carência de profissionais com formação específicas, não só para LGPD, mas para outras áreas também, né? Não falo só de segurança, não falo só da implementação de infraestrutura ou de desenvolvimento, acaba sendo que é um contexto muito geral, né? Então, a falta de conhecimento técnico, essa carência de profissionais com formações específicas, mas todo profissional de TI, ele precisa conhecer um pouco do embasamento legal, ele precisa conhecer um pouco da legislação, ele precisa ter as bases. Primeiro, conhecimento técnico vai desde o suporte N1, desde o suporte de primeiro atendimento. O suporte de primeiro atendimento, ele também tem que ter conhecimento básico sobre implementação de dados e tratamento de dados. Desde lá da forma quando ele está formatando uma máquina, eu tenho que fazer tratamento de dados até quando eu vou formatar uma máquina. Eu tenho que fazer tratamento de dados quando eu for configurar aquela máquina. Tenho que fazer tratamento de dados quando eu fizer levantamento ali de um requisito para implementação de um sistema. Tenho que fazer levantamento desses requisitos. Então, tenho ali que ter todo um conhecimento técnico ali para me saber como eu vou tratar aquelas informações, quais são os dados que eu preciso ali ter essa informação técnica, conhecer. Então, desde a formatação de uma máquina até o levantamento de requisitos, preciso ter conhecimento técnico. Então, eu preciso saber que dados eu estou ali guardando, que dados ali eu vou precisar excluir. Então, imagina, formatar uma máquina, que parece algo tão simples, mas pode excluir muita coisa. Principalmente se não tem aquela questão de treinar o nosso usuário que ele precisa guardar informações nas pastas que têm que ser direcionadas para guardar. Tem muito usuário que guarda isso tudo na máquina, não guarda da forma correta. Então acaba que tem muito usuário que gosta, né? Tem muito aí que gosta de guardar aquelas informações numa pasta que está lá só naquele computador, que ele precisa só trabalhar ali naquele computador, quando ele precisa trabalhar em outro, aquele, não está tendo acesso àquelas pastas. Então, inclusive, quando ele troca de computador, tem que fazer toda uma outra configuração. Então, envolve aí desde o atendimento do suporte, vai aí do tratamento de dados,
que é a questão aí que envolve todo esse cuidado de sistema também. O sistema também, na hora que a gente está ali coletando informações de sistema, precisa ter todo um cuidado. Se eu preciso fazer um relatório ou resolver alguma questão que envolve o financeiro, tem que ter cuidado na hora de trabalhar com os dados do financeiro, dos dados da contabilidade. Tenho ali que tratar ali essas informações com muito carinho, tenho que gerenciar isso. Sistemas legados, né? As dificuldades que nós temos de trabalhar com sistemas antigos ou mal documentados, que complicam aí o rastreamento. Uma coisa que a TI ainda trabalha muito é com sistemas antigos. O processo de mapeamento, né? Mapear todos os processos. É importante fazer documentação de tudo, fazer essas documentações, fazer esses mapeamentos e atualizar esses mapeamentos constantemente. Se eu estou mudando aquele fluxo, eu tenho que mapear aquele fluxo. Até o momento que eu troco uma máquina de lugar, eu preciso o quê? Atualizar. Preciso atualizar tudo. Se eu estou trocando uma máquina de lugar, preciso também mapear novamente, dizer por que que eu estou trocando aquela máquina de lugar, para onde ela foi, por que que ela foi para aquele outro setor. Se eu preciso mudar ali a restrição, dar restrição de acesso para um usuário, também ali eu preciso também verificar o porquê que eu preciso fazer aquele mapeamento, preciso fazer o que que aconteceu para aquele usuário ter aquela restrição. Houve alguma coisa. Resistência a mudanças, uma coisa que acontece muito. Tem algumas barreiras ali que envolve uma coisa, dificuldade, um grande desafio para a gente do TI é essas mudanças. Tem questão de cultura organizacional. Certas mudanças não impactam de uma forma positiva, acabam ali sendo de forma negativa para os nossos usuários, né? Eles não gostam de mudanças. Se a gente precisa implementar um sistema novo ou tirar um sistema antigo e implementar uma melhoria, fazer um treinamento ou precisa fazer uma manutenção de melhoria em algum determinado sistema, acaba que aquilo ali acaba impactando de alguma forma, porque nós temos uma grande resistência nessa barreira cultural dentro das organizações que dificulta o quê? A adoção de novas práticas de proteção de dados. Então, mapear processos, desde a instalação de um antivírus, remanejamento de uma máquina, tirar o acesso, né? Mudar o acesso de um usuário dentro de um sistema, que ele está migrando de um setor para o outro e não vai ter mais aquele. Tem que explicar: olha, tu está mudando de setor, tu não vai ter mais acesso àqueles dados, tu já está migrando para outro setor. Então, assim, tem uma grande resistência dessas políticas. Então, a gente que é do setor de TI, a gente acaba sendo ali aquele setor que sempre está implementando mudanças, implementando melhorias, mas essas melhorias são necessárias para a implementação e proteção de dados. Se for preciso trabalhar com treinamento, nós vamos trabalhar com treinamento. E nem todo mundo gosta de participar de treinamento, né? Nós sabemos que alguns setores, né, eles já criam aqueles usuários que serão aqueles usuários chaves que serão os multiplicadores. Só que esses multiplicadores, muitas das vezes, eles podem também implicar uma insegurança, podem criar um risco. Por quê? Aquele multiplicador, ele vai entender aquele processo e ele tem o papel de o quê? Repassar aquele treinamento para o seu departamento. Só que cada pessoa aprende de uma forma diferente, entende de uma forma diferente. E até que ponto todos entenderam o mesmo processo? Eu posso multiplicar o procedimento através ali de uma reunião, mas aí eu tenho que sentar de forma particular. Eu sei que isso aí acaba dando aí um pouco de trabalho, faz a gente perder um pouco mais de tempo, mas é necessário, né? Ah, mas eu vou perder muito tempo individualmente treinando cada funcionário. Você precisa, como é que a gente pode fazer essa mudança? Saber se todo funcionário sabe fazer o seu processo.
Se ele sabe fazer o processo dele, se ele enxuga o processo dele, se ele sabe diretamente, nós temos ali uma forma de controlar, de gerenciar se todos os processos estão interagindo. Porque tem a questão também daquele treinamento automático. O que é esse treinamento automático? É saber mexer no sistema, mas eu não sei por que eu estou mexendo nele. E isso é um risco, porque muitas das vezes como é que eu vou tratar dados se eu não sei por que que eu preciso fazer aquele procedimento? Se eu não sei por que eu preciso vincular aquele dado com aquela outra informação? Isso daí é um grande risco também, enxugar os processos. Treinamento contínuo. Então, eu preciso ali, muitas das vezes, quebrar essa resistência à mudança, criar uma cultura de treinamento, criar uma cultura de ali sempre que pode, né? Sempre que pode, não. Tem que criar isso como política, onde eu preciso realmente sentar com os setores e saber, olha, vamos enxugar os processos de novo, vamos mapear os processos. Limitação orçamentária. Nós sabemos que nós temos em relação a isso, implica o quê? Restrições financeiras, né? Vai desde a restrição financeira para investir em tecnologia, treinamento, né? Envolve aí várias abordagens. Então, olha como nós, profissionais de TI, nós temos um grande desafio. Além da gente ter essa falta de conhecimento técnico, a questão que envolve a gente ali estar gerenciando mudanças, gerenciando ali essa barreira cultural que nós temos na organização, nós temos também aquela limitação financeira, né, para investir em novas tecnologias, treinamentos, né? Sempre está ali em conformidade. Então, a LGPD, ela é um desafio. Ela sempre vai ser um desafio, porque ela nunca vai estar 100% implementada. Só que a gente vai ter que trabalhar muito com pessoas, com processos, enxugando esses processos, tratando esses processos da melhor forma possível, mapeando esses processos. Então, quando se fala de LGPD, segurança de dados, ela vai implicar muita coisa, né? Eu nunca vou dizer, olha, estou totalmente em conformidade, estou totalmente ali conformidade com a lei, porque aí não tem como. A gente sempre vai ter sempre bater na mesma tecla, trabalhar com pessoas, fazer treinamento com essas pessoas, trabalhar com essa resistência de mudanças, né, que envolve aí os desafios. Então, nós temos o profissional de tecnologia da informação hoje, nós temos esses desafios de sempre estar buscando novas ferramentas, buscando conhecimento técnico, conhecimento tático, conhecendo a organização, isso é fundamental. Todas as vezes que a gente vai trabalhar em algum lugar, que a gente precisa conhecer ali os processos, realmente vestir a camisa para entender aqueles processos. Trabalhar sempre em conformidade. A LGPD ela vai trabalhar em todas as organizações. Porém, o que vai mudar é ali é regimento cultural, é política de segurança, a política de segurança vai implicar ali mudanças de pessoas, gestão. Então, a gente sempre vai estar nesse ciclo ali de desafios, né? Então, o profissional de TI sempre ele vai estar passando por esses desafios de resistência, de sistemas ali que não, sistemas antigos, sistemas novos trabalhando junto, pessoas, falta de conhecimento técnico. Então, ali nós temos um grande desafio, né? Que a gente precisa. Tá mudando. Professora, Oi. professora, aqui é o Maicon. O Iago tá com a mão levantada, eu também tinha levantado, acho que ele quer fazer uma pergunta. Sim. Fica à vontade, Iago. Não estamos lhe ouvindo ainda. Oi, ele avisou que foi sem querer, que ele levantou a mão sem querer. Ah, Aí ele tava um bom tempo com a mão levantada aí, ele levantou logo após que eu levantei também. Posso fazer uma pergunta aqui, pode. professora? A senhora poderia voltar no slide anterior? Posso sim.
Você levantou o ponto aí dessa questão de limitação orçamentária, né? É um Uhum. ponto bem delicado É um e ponto muito delicado. eu imagino que muitos devem ter essa dificuldade aí nas empresas que trabalham. Queria colocar um cenário hipotético aqui, Uhum. de uma empresa ali que tá no começo, o setor de TI É. ainda está ali se estruturando, né? E em algum momento vai ter que ter esse olhar mais detalhado em relação à segurança da informação e, consequentemente, a LGPD. Qual seria a dica que você daria para quem está nessa fase mais embrionária ali, né? Ainda está discutindo políticas, está fazendo definições e gostaria já de, igual como você colocou ali, by default, desde o início, começar a implementar essas políticas, mesmo sem ter o investimento, ter esse limite orçamentário, né? Como você colocou. Para começar dessa base inicial, conhecimento. É muito importante essa base de conhecimento. Quando se fala da questão financeira, ela já vai implicar algo muito mais amplo, né? Quando a gente fala dessa questão de investimento tecnológico, é quando a gente quer fazer aquelas mudanças mais robustas em relação a máquinas. Se eu tenho algo, já estou trabalhando com aquilo, já tenho aquelas ferramentas, vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos, onde a gente vai estar realmente fazendo treinamentos internos, criando uma política cultural ali, criando uma cultura dentro da empresa, mesmo com aquelas ferramentas que a gente já tem ali, vamos criar aquelas políticas, vamos criar aquelas cartilhas, né? Vamos criar cartilhas ali, vamos criar processos. O que esse processo é realmente definir qual é o papel de cada um, né? Esses papéis definidos vai o quê? Fazer um enxugamento de processos, saber qual é o papel desde o momento do inicial, quem é que vai começar a iniciar o primeiro procedimento. Eu estou trabalhando com ferramentas limitadas, estou ali na minha fase inicial, então, se eu ainda estou criando a minha política de segurança, estou ali buscando implementar essas políticas, eu vou trabalhar com uma base em que eu vou tratar aquelas informações que eu já tenho, aquelas informações que eu já possuo, né? E vou criar uma cultura, uma política, que é realmente informar, fazer ali um levantamento daquelas informações, fazer um tratamento interno, se aquilo que foi implementado está sendo cumprido, se tem alguém que está com alguma dúvida. Quando a gente trabalha com essas limitações orçamentárias que envolvem investimentos, é porque nós já temos essa cultura já ali implementada, ela já está sólida. Então, ali a gente já quer fazer melhorias, quer contratar pessoas de fora para treinar. Então, vamos buscar esse conhecimento interno. Uma empresa pequena, né? Uma empresa que ainda está começando. Então, vamos ali sentar, vamos conversar, vamos fazer reuniões de alinhamento, vamos buscar as ferramentas que nós já temos, vamos mapear essas ferramentas e vamos trabalhar com elas, até quando a gente vai poder fazer as mudanças, né? Então, a gente pega as ferramentas que nós já temos, vamos mapear essas ferramentas e vamos trabalhar com elas de forma sólida, fazendo o quê? Treinando as pessoas que nós já estamos ali com aquelas ferramentas. Vamos começar a criar uma cultura. Olha, vamos coletar as informações assim, vamos tratar as informações, vamos trabalhar com esse sistema dessa forma, vamos aí fazer esse mapeamento. Ótimo. Já é o Hum. começo, né? Falar que nem É, o já, Henrique falou que a dica é comece, ele foi bem objetivo. já é começar, né? Vamos começar, né? Tá certo. Vamos começar. Então, Perfeito, professora. o ponto inicial é criar uma cultura. Sim, sim. Estabelecer o quê? Uma cultura. Cultura de que a gente deve fazer melhorias. E essas melhorias começam na base inicial para a gente fazer, e aí ela ser implementada. Porque se eu implemento uma cultura ali,
Se eu começo a cultivar aquilo nos meus colaboradores, mesmo ali sendo poucos colaboradores, ele vai se multiplicar, vai criar ali uma diretriz dentro da empresa que ela vai criar algo central. Ela vai dizer, olha, a base da empresa é essa, baseada nessa cultura que foi implementada lá no começo. Tratar dados, enxugar os processos, né? Porque fica muito mais difícil quando a gente tem que fazer isso já com políticas definidas, uma cultura já estabelecida, é muito difícil mudar vícios. Então a gente consegue no começo tentar estabelecer algo concreto e aí sanar os vícios, né? Porque a gente sabe que é muito difícil isso, né? Sempre vai ter o surgimento daquelas situações que vai querer fugir da regra, né? E aí saber lidar com elas, saber direcioná-las. Mas Perfeito, eu gosto obrigado. Obrigado, Maria. de nada. Em relação à questão que envolve também a LGPD, nós vamos ter essa questão muito delicada que envolve os custos, a resistência interna. Então, é muito delicado isso, a implementação da LGPD. Então, vejam bem, uma empresa vamos imaginar, a LGPD, quando ela realmente foi abordada como temos que implementar a LGPD, teve aí uma base de regulamentação, de treinamento, aí surgiu todo aquele buchicho de que todo mundo tem que estar em conformidade com a lei, e aí houve aquela questão que ia ter um tempo para fazer essa implementação. E aí houve todo um custo e uma resistência interna. Então, nós sabemos que nós temos essa dificuldade, porque tem empresas com dificuldade, tem a resistência, né? Tem o alto investimento. Então, assim, hoje a LGPD ela precisa estar implementada numa fase cultural da organização, porque ela já existe e ela já está sendo aí fiscalizada. Então, já temos aí a LGPD, ela está funcionando, ela está em vigor de uma forma discreta ainda, mas ela vai começar a cobrar. Só que, assim, ela está ainda de uma forma muito discreta, mas ela vai começar já a exigir mais, cobrar mais. Então, a adequação, ela representa um grande desafio, e esse desafio, ela vai implicar financeiramente e culturalmente. Nós sabemos que é muito delicado em falar em relação de recursos financeiros, porque eu preciso ali mudar uma cultura que ela já foi implementada que ela é implementada de uma forma que ela não tem uma consistência, cada um implementando a sua própria cultura, né? Ou de uma cultura que ela não está ali vinculada a um termo, a uma regra. Então, isso acaba sendo mais difícil. Por saber que hoje tem muita empresa que trabalha com a dificuldade de implementar a LGPD, porque nós sabemos que implementar a LGPD ela vai demandar recursos, como, por exemplo, dependendo do tamanho da empresa, se for uma empresa de médio porte ou grande porte, ela vai envolver recursos, porque eu vou trabalhar ali com novas melhorias de máquinas, de tecnologias, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que fazer treinamento, e muitas vezes esses treinamentos implicam em trazer pessoas de fora, consultorias de fora, né? Então, implica tudo isso. Tem a questão da resistência também das equipes internas, da resistência significativa dos processos de dados, porque fazer com que a equipe entenda que o processo de dados não é só de um setor, mas sim de todos, a gente é quebrar um tabu, é quebrar uma resistência, é criar um vício, é a gente quebrar ali algo que está enraizado naquele processo, e aí a gente dizer, olha, a partir de agora, esse processo ele não vai ser mais feito desse jeito, mas vai ser feito desse outro processo. E aí temos uma grande resistência. Aí vai dizer, ah, mas eu faz 10 anos, 20 anos que eu faço o processo do mesmo jeito e nunca deu problema. Sim, nunca deu problema, mas e se der problema? Quem vai resolver esse problema? Como vai se resolver? Então, a questão da gente quebrar essa resistência a mudanças, fazendo treinamentos, muitas das vezes vai se implicar no financeiro, né? Porque a adequação ela vai ser um desafio significativo, porque ela vai envolver, ó,
direitos com tecnologia, né? Custos de direito com tecnologia, consultoria, exigir aí um desafio de gerenciar mudanças na organização, tanto interna como externa, e estabelecer uma nova cultura de privacidade. Então, é mudar aquilo que antes estava aberto. Vamos imaginar, a gente está acostumado a sair e deixar a porta encostada. A partir do momento que eu passo a trancar, eu estou ali estabelecendo um novo processo. Ou então que a gente deixa ali uma pessoa acessar ali o nosso ambiente, que a pessoa aqui tem acesso livre. E a partir do momento de dizer, olha, pessoa, a partir de hoje você não pode mais entrar sem autorização. Isso daí causa uma resistência, né? Porque a gente está começando a estabelecer limites. Estamos aí fechando portas. Então acaba sendo muito difícil aí essa questão, porque ela vai estabelecer novas regras. E essas novas regras vão demorar para serem cumpridas, porque elas ainda vão estar vinculadas àquelas regras velhas, né? Aquelas questões de deixar a porta aberta. Ah, mas você sempre deixou a porta aberta. Eu sempre acessei o sistema desse jeito. Era mais fácil. Agora você está querendo aí complicar a minha vida, está querendo complicar meu processo. Sempre a gente vai encontrar essas resistências, né? Então, vejam bem, nós temos um grande desafio como profissional de TI. Por quê? Nós, trabalhando com LGPD, a gente trata diretamente os dados. Essas informações sempre vão passar pela gente. A gente ali é o ponto central dos dados. Então, vai implicar, sim, custos. Muitas das vezes nós vamos ouvir muitos não. Esses nãos aí, sempre nós vamos estar ouvindo, mas nós vamos ter que correr atrás do sim. Fazer melhorias, né? Mudar a cultura, né? Treinar os nossos usuários. E profissionais de TI, quando a gente vai para o mercado, a gente já vai para um vício. Então, a gente tem que aprender a nos adaptarmos às culturas organizacionais. Só que, claro, quando a gente se adapta a essas culturas, nós temos que ir embasado tecnicamente que hoje nós precisamos tratar dados. Esses dados, mesmo que eu mude de empresa e vá para outra, não vai mudar. Eu vou ter que tratar esses dados, seja da empresa X ou da empresa Y. Não muda. A legislação de tratamento de dados, ela só vai trocar o que é de setor e de empresa, mas é o mesmo princípio: cuidar, proteger aquelas informações, que ela é muito importante. E acaba que isso também se aplica no nosso dia a dia, né? Tratar os meus dados. Então, vamos imaginar, eu estou tratando o dado das outras empresas. E os meus? Quem trata? Somos nós. Nós precisamos tratar os nossos dados, né? Então, vamos pensar assim: os exemplos de sucesso na implementação. Hoje nós temos empresas brasileiras já que elas estão tendo aí sucesso em relação à implementação eficaz da LGPD, mas é claro que não está 100% implementado, todos os dias é um novo desafio, todos os dias é um desafio constante, tem penalidades, né? Tem ali o fortalecimento. O que traz de positivo quando a gente começa a trabalhar com a política de sucesso da implementação? O nosso cliente, ele começa a ter credibilidade. Ele começa a olhar para a gente com outros olhos. Vamos imaginar, é custo implementar LGPD? É difícil implementar LGPD? É um desafio diário. Mas vamos imaginar os pontos positivos, não só os negativos, porque os negativos são muitos, né? Falta de recurso, eu tenho que treinar pessoas e todos os dias eu vou ter que bater na mesma tecla. Mas vamos pensar no positivo, vamos pensar na confiança do nosso cliente. Vamos pensar na agregação de valor que a gente vai ter no determinado produto, no determinado serviço, né? Vamos imaginar que nós vamos estar dando um pontapé inicial para que o nosso cliente ele diga, não, eu vou trabalhar com eles, eu vou trabalhar com aquela empresa porque eu sei do comprometimento que eles têm, desde o tratamento, desde dos meus dados até como ele trata os dados dos funcionários, tá? Então tem toda uma parceria aí. Então, apesar dos lados negativos que a LGPD tem, ela tem os seus lados positivos. Claro que ainda pouco se vê, né, os lados positivos da LGPD, mas
tem aí os seus lados positivos, sim, né? Que ela vai agregar valor, ela tem casos de sucesso que demonstram aí através da adequação, evita aí certas penalidades, fortalece a confiança com seus clientes, com seus parceiros, com seus fornecedores, né? Com a autogestão, com o funcionamento interno da empresa. Então, isso daí é algo de sucesso dentro da nosso ponto de visão de melhorias que envolve a LGPD, né? E claro, não podemos deixar de falar da segurança, porque hoje é uma definição muito ampla. Então, falar de LGPD, falar dessas melhorias, falar dessa mudança cultural, dessa cultura organizacional, falar de compliance, falar de governança, não tem como falar da segurança em si. Primeiro, qual é o grande recurso hoje? É informação. Então, como é que eu vou guardar essas informações? Será que eu estou guardando essas informações da forma certa? Será que realmente está seguro? Né? Então, a segurança ela é um conjunto de abrangência que envolve várias ações voltadas para proteger tanto os dados empresariais como pessoais. Então, hoje, tratar de segurança não é só para profissional de tecnologia da informação, é desde como eu vou conceder, como é que aquela pessoa vai usar os meus dados, né? Então, eu preciso ali falar de segurança da informação, não é só o papel da TI, é também do indivíduo, né? Daquele indivíduo que todos os dias ali está vinculando as informações dele a uma rede social, está vinculando as informações dele ali a alguma patente ou está vinculando ali a algum marketing. Tenho ali que cuidar dessas informações. Então, é uma definição ampla. Claro que falando da segurança da informação voltada para o TI, é algo muito, muito amplo no quesito que eu vou trabalhar, sim, com vulnerabilidades, eu vou trabalhar com estratégias integradas. Se eu trabalhar com isso de forma enxuta, não vou dizer que eu não vou ter problema, que eu estaria mentindo. São pequenos detalhes. Mas, se eu trabalho com isso de uma forma cultural internamente e aplico isso externamente, eu vou o quê? Eu vou estar ali limitando a falta de segurança. Então, por exemplo, se eu alinhar com a equipe, olha, nós estamos fazendo essas informações, não pode fazer comentários, também estou tratando dados. Olha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje a sala está trancada. Estou tratando informações. Eu estou ali criando um ciclo de segurança. Vamos começar a treinar o funcionário. Então, assim, o TI, muitas das vezes, é muito cômodo ele ficar só na salinha dele, né? Então, muitas das vezes a gente precisa também circular pela empresa, dizer, olha, tá tudo bem? Você sabe aquele processo, né? Parece assim que é algo assim, parece que a gente vai perder tempo, mas imagina, se a gente conseguir fazer esse ciclo, né, de trabalhar dessa forma, vamos imaginar, se eu treino um funcionário que entrou agora e ele sai, eu não vou começar o ciclo tudo de novo? Então, eu preciso que eu esteja preciso ali, principalmente a parte de segurança. Então, imagina, eu sendo responsável pelo setor de segurança, eu ficando só lá na minha sala. E aí eu não sei como os meus usuários estão ali acessando o e-mail, eu não sei se eles realmente estão tratando as informações da forma, não sei nem se eles estão protegendo os próprios dados. Então, a gente sempre tem que ter ali enxugando os processos. Temos que ensinar até a forma como o meu usuário imprime na impressora. Por quê? Tem aquela situação, às vezes eles imprimem um monte de papel desnecessários e ele cria e não precisa mais, faz folha de rascunho. E aquelas informações que viraram rascunho, será que não são dados importantes? Será que não são dados sensíveis? Será que não são informações financeiras? Então, ali, ó, até a forma como eu crio um rascunho é perigoso. Então, eu preciso ali criar alguns ativos, né? Considerar alguns aspectos no meio digital. Eu preciso educar ele até como ele imprime, como ele vai usar uma mídia, como ele vai guardar um armazenamento de fotos, de vídeos, né? Eu preciso criar conteúdos
para que eles saibam quais as abordagens que eles precisam fazer, porque a gente ainda trabalha muito com papel, né? Então a gente sabe que um papel ali ele é utilizado só naquele momento, depois ele é descartável. Vamos imaginar o setor financeiro. O setor financeiro ele não consegue fazer um mapeamento de planilhas só olhando na tela. Ele precisa imprimir passo a passo, detalhe por detalhe. E aí, depois que aquele papel é utilizado, o que acontece com ele? Será que ele vai ser jogado fora de qualquer jeito? Ele tem que ter um tratamento até ali para jogar fora daquele papel, né? Então, eu preciso ter uma abordagem para trabalhar ali com a segurança. Então, isso cabe também a treinamentos, trabalhando com a questão que envolve isso, né? Então, a gente precisa fazer essas abordagens. Olha como nosso papel de TI, profissional de tecnologia da informação, quando fala de LGPD, segurança, ele vai muito além de processos só de sistemas. Vai desde o momento da gente estar olhando ali quando vai fazer um atendimento, verificar se aquele atendimento é só naquele momentinho ali que a gente vai ali rapidinho trocar um toner da impressora, dá para a gente ter uma visão panorâmica do que aquele setor está fazendo. Aí a gente vê lá, olha, o usuário saiu da mesa dele e deixou uma planilha de dados ali aberta, e são dados bancários. Ah, o usuário levantou, foi tomar um café e deixou ali um relatório de atestado médico. Opa, vamos chamar esse usuário, vamos chamar ele e conversar. Primeiro, dentro da implementação da LGPD, nós vamos ter o nosso controlador, né? A gente vai ter o controlador e a gente tem o titular. E aí nós vamos ter um profissional para fazer essas abordagens, que é o DPO, né? O DPO ele está ali justamente para trabalhar diretamente dentro da conformidade da LGPD e da segurança da informação, que é justamente que ele está vendo algo errado, vai ser falado com ele, né? Vai ter, ao fazer uma abordagem, vou dizer, olha, está vendo ali uma informação errada, está sendo feito as coisas dessa forma, e o DPO ele tem um papel fundamental dentro da implementação da LGPD. Ele é aquele profissional que ele vai estar ali na empresa fiscalizando de forma discreta, monitorando, fazendo treinamentos, dando ali alguns conselhos, vamos dizer dessa forma, fazendo uma abordagem para evitar certas o quê? Vulnerabilidades. Porque depois que acontecer a vulnerabilidade, que acontece aí uma falha, o problema é muito maior, né? Acaba gerando um problema muito maior. Então, sempre a gente vai trabalhar dentro das pilares envolvendo a LGPD, né? Confidencialidade, novamente, autenticidade, integridade e disponibilidade. Então, trabalhando com segurança, trabalhando com a LGPD, trabalhando com os nossos usuários, dentro de uma cultura organizacional, a gente consegue sim, não manter os 100%, mas a gente consegue controlar e gerenciar boa parte dos processos. 99% a gente consegue manter, ou a gente se esforça para manter, mas os 100% nem sempre, né? É algo que vai envolver aí uma dedicação muito grande desses processos, tá? Então a gente precisa aí trabalhar com a confidencialidade, garantir a informação, a autenticidade, que é a verificação dessa identidade, a manutenção também, que envolve a integridade de sistemas, disponibilidade e a garantia desses dados, né? Aí, novamente, falando do profissional de TI, né? Nós temos aqui alguns profissionais da segurança da informação. Claro que esse papel de implementação de LGPD, ela não vai só do profissional de segurança. Ele vai desde o suporte técnico, ele vai desde o analista, ele vai desde o programador, ele vai desde os gestores de segurança, profissionais em geral, né, analistas de segurança. Então, hoje nós temos aí uma grande força-tarefa, porque hoje nós sabemos que o profissional de TI ele faz de tudo um pouquinho. Então, hoje nós temos gestores responsáveis para definir estratégia. Então, o nosso gestor ele tem um papel fundamental nisso, porque ele sempre vai traçar estratégias,
políticas, procedimentos de segurança, alinhar objetivos. Esses objetivos são os requisitos regulamentatórios que envolvem a LGPD. Veja bem, a LGPD ela não é só de um, ela é de todos, inclusive. Temos ali, por isso que a LGPD ela tem que ser de um conhecimento geral. Ah, porque tem muita gente que acha que a LGPD ela é ou do segmento jurídico ou somente do profissional de TI. Não. O jurídico ele tem, sim, tem meios mais amplos para tratar algumas questões que envolvem a LGPD diretamente, né? Eles vão ter os embasamentos legais para onde resolver caso ocorra. Eles vão dar suporte e consultoria para o segmento de TI, mas o TI ele também tem um papel fundamental, né? Onde eu tenho ali são as diretrizes, como é que eu vou tratar essas informações, né? Então, a gente precisa aí, então, trabalha de uma forma muito ampla. Então, aí, implementar e manter soluções técnicas de segurança como firewall, sistema de detecção, né? Acesso de criptografia, monitorar constantemente a infraestrutura, monitorar os procedimentos também que envolve o nosso usuário. Não é só cuidar da máquina, não é só cuidar do sistema, mas é também cuidar do usuário, é saber que o que ele está fazendo, até que ponto ele está fazendo certo e até que ponto ele está fazendo errado. Então, a gente precisa ali. Então, vai desde o momento que eu mando um técnico, depois vai o analista, depois vai o especialista verificar. Então, veja bem, nós profissionais de TI, nós temos um desafio muito grande, porque a gente precisa monitorar, a gente precisa ali estar sempre fazendo ali uma fiscalização. Nós temos um papel importante de estar fiscalizando esses processos. Primeiro, quem cuida desses processos somos nós, né? Então, sempre que dá algum problema, é pela gente que passa. Uma inconsistência de dados é pela gente que tem que resolver. Então, assim, tudo começa desde o nosso usuário, desde um cadastro simples, e vai parar nas nossas mãos quando já virou um problema muito maior, né? Então, hoje nós temos que trabalhar com a base que define a base de analistas, né? Que envolve identificar vulnerabilidades, riscos, propor aí essas questões. Vai envolver também a questão da gente implementar uma boa política. Então, nós temos esses riscos, né? Que vai envolver riscos e vulnerabilidades que envolvem na TI, sequestro de dados, invasões de rede, perdas de dados, ataques. Então, assim, nós temos aí, olha, a gente precisa cuidar de muita coisa. Então, o setor de TI, ele tem que identificar e mitigar os riscos. Então, acaba que não é só LGPD, tem ali também a questão que envolve gestão de riscos. A gestão de risco, a segurança da informação, envolve também como criar uma boa política de segurança. Então, acaba que a gente precisa criar aí uma abordagem proativa, desde o momento que eu implemento uma melhoria de infraestrutura, a melhoria de uma parte lógica com uma parte física, até o treinamento final, né? Então, nós vamos trabalhar diretamente com essas diretrizes para mitigar os riscos. E um risco, ela vai desde uma máquina, vai desde o cadastro de um sistema errado até ali a manutenção. Então, acaba que nós temos aí um grande papel dentro da empresa, dentro aí desses segmentos que envolve a LGPD, segurança da informação. Então, é muito amplo o que a gente precisa proteger, né? A gente precisa proteger dados digitais, informações físicas, informações jurídicas. Então, a gente tem um grande leque de dados para proteger. Então, acaba que a gente tem muita coisa para fazer em tão pouco tempo. Então, por isso que a gente precisa envolver aí a base da segurança dentro das legislações, dentro do regimento das legislações, mudando o quê? Cultura, porque passa a ser um papel de todos, não só de um setor, né? Passa a ser um papel de todos. Mas o nosso setor, ele tem um potencial muito grande de fazer a diferença, de fazer a mudança em relação à proteção de dados, de alavancar aí um novo direcionamento para os profissionais que estão entrando no mercado agora.
É importante também que desde o momento que ele está na sala de aula e que ele vai para o mercado, tem que ser implementada essa cultura de que ele vai proteger dados, que ele precisa cuidar dos dados, que ele está em um papel importante no mercado, que nós ali, profissionais de TI, nós gerenciamos informações no geral. Então, é importante que ele descubra isso, que ele entenda isso na sala de aula, para quando ele for para o mercado de trabalho, ele diz, não, eu já sei o que é isso, eu já sei como me direcionar, e eu já sei como fazer. Claro, eu ainda não tenho um embasamento técnico, mas eu vou buscar esse embasamento técnico, mas eu já tenho conhecimento. Já sei que eu tenho um papel importante aqui, né? Porque muitas das vezes hoje a gente vai fazer ali uma entrevista, a gente pergunta quais são os frameworks de melhoria para segurança. Não sabe o que são os frameworks de segurança. Então a gente acaba trabalhando com a parte que envolve ali essas políticas de segurança, o conhecimento técnico que não tem. Então, esse conhecimento técnico, ele precisa já ser implementado desde na hora que a gente se interessa pelo setor de tecnologia. Então, é muito mais difícil aprender isso no dia a dia, porque ele vai aprender na prática aquilo que ele não tem conhecimento. Então, vai ter que aprender os dois, né? Então, aqui a gente precisa aprender essas abordagens. E aí, claro, a gente vai fazer aí as boas práticas que envolvem LGPD, políticas e procedimentos, cultura e privacidade e avaliação de impacto e mapear os dados. Algo que já foi mencionado em todo aí o nosso discurso, né? Porque a gente fala mapeamento de dados, é ali mapear os processos, é cuidar dos processos, é ali trabalhar com os fluxos, é criar as políticas e procedimentos, é criar uma avaliação de impacto. Sempre a gente vai estar gerando relatórios, né? Vai impactar diretamente com esse tratamento, gerar os riscos, mitigar os riscos da questão que envolve a segurança de dados, criar uma cultura de privacidade. Eu acho não, tenho certeza que esse é o maior desafio que nós, segmento da TI, temos, que é criar essa cultura de privacidade, é fazer com que todos entendam que a privacidade é para todos, não é só para um. É proteger os dados de uma forma geral, é desde uma organização até os seus dados pessoais. Então, isso daí é algo mudar uma cultura que envolva não deixar mais ficar coletando dados. Hoje é muito amplo você escancarar sua vida numa rede social, deixar tudo acontecer. Mas aí você trata de uma empresa e não trata da sua vida. Então, mudar essa cultura de privacidade hoje é um grande desafio, acaba sendo o nosso grande desafio. E aí, para finalizar, né, gente, a gente precisa fazer uma reflexão sobre as avaliações de tudo isso que foi abordado. Então, nós abordamos muita coisa, desde o regimento da lei, da LGPD, desde como ela é implementada de forma interna e de forma externa, cultura organizacional que envolve a empresa, nosso papel de profissional de TI, como a gente implementa essas melhorias, envolve aí recursos delicados, que envolve mudanças de políticas culturais, e desde aí que envolve o financeiro, né, um custo. Então, acaba que a gente precisa criar uma reflexão sobre se eu sou um profissional de TI, eu preciso ter uma base técnica sólida, preciso aí entender que não é só uma linha de raciocínio, são todas. Se eu vou ser um programador, eu também tenho que tratar dados. Se eu vou trabalhar na base de segurança, minha grande papel é cuidar dos dados. Então, desde o momento que eu vou ser um técnico, um analista, um especialista, a gente vai tratar dados de todas as formas e levar isso também para os nossos usuários, criar isso uma cultura, porque não é só a responsabilidade do TI, é uma responsabilidade de todos. Claro que se o TI tiver todo o embasamento técnico, a responsabilidade não recai sobre só o TI, mas acaba que privacidade é uma cultura que começa pela gente multiplicando isso
treinando os nossos usuários para que eles mestiguem a possibilidade de uma vulnerabilidade. Então, a gente precisa ter esse consentimento aí, esse conhecimento, perdão, de que o nosso papel como profissional de TI, ele vai muito além do que gerenciar sistema, fazer. Então, nós temos assim algo muito grande, nós temos um papel muito importante na sociedade, porque além da gente ensinar, porque querendo ou não, todo TI acaba sendo um professor, né? Que de alguma forma ele precisa ensinar alguma coisa, ele precisa estar ensinando, direcionando, nós somos professores. Acaba que a gente, todo profissional de TI, ele também é um professor, porque ele precisa ensinar algo, ele precisa compartilhar a informação. Então, faz parte do nosso, da nossa expertise também compartilhar dados e não só querer que o nosso lado seja confortável, porque é muito confortável a gente não ter um chamado para atender, mas quando a gente não tem um chamado, que a gente não tem nada para fazer, nem sempre é porque é porque está tudo em conformidade, está tudo ali seguindo conforme as políticas. E a gente está o quê? Monitorando. Agora, quando tem um incêndio, a gente não para na sala, né? A gente não fica quieto. Então, é isso, gente. Eu espero ter contribuído aí para que vocês entendessem o nosso papel na sociedade, os desafios que nós temos pela frente, não só os profissionais iniciantes que estão começando, mas até mesmo para os mais experientes, temos um grande desafio todos os dias de aprendizado contínuo, de melhoria contínua, de troca de informações, de aprendizado. Espero ter contribuído aí para abrir e ampliar esse conhecimento em relação ao nosso papel sobre a privacidade de dados, a importância do cuidado de dados também, que envolve o nosso segmento. Contribuiu com toda certeza, Uhum. professora. Achei muito boa a apresentação, viu? Você está de parabéns. Muito Eu obrigada. queria, eu queria aproveitar aqui o momento. A gente tem 9 minutinhos agora. Se alguém quiser perguntar aí, o microfone está aberto, tá bom? Aproveitar aqui a nossa expert, professora Maria, trouxe um conteúdo riquíssimo aí pra gente. Fazia um tempo que eu não assistia, tá, professor? Uma Uhum. atualização sobre LGPD. Você trouxe assim de forma muito detalhada, concisa, bem objetiva. Eu tô assim bem entusiasmado para começar a trazer, né, para gestão primeiro, né? Porque a gente não pode fazer as coisas sozinho. Isso, Sentar, trazer a gestão da empresa, explicar que a gente precisa estar cada vez mais adequado. É uma questão jurídica também legal que a gente tem que estar aptos a cumprir quando formos acionados, né? A gente não pode estar descoberto também sobre isso. Eu até vejo assim que muitas empresas acabam tomando essas iniciativas porque se preocupam primeiramente com o aspecto jurídico e depois uhum. com o dado. Eu não sei se você também tem essa impressão nas companhias que você Sim, possa ter visto já, mas geralmente é assim, né? Primeiro vem ali porque é uma questão de lei agora, né? Aí sim. depois vem a questão de segurança. É aquela questão, tudo que se torna obrigação, a gente dá importância. E quando ainda não era nada que não era obrigação, a gente fechava os olhos, né? E agora que é algo assim que tem que ser feito, porque vai ser implicado aí uma punição, e aí a gente começa a olhar isso, não temos que fazer, porque... mas é aquela política, né? Se a gente conseguir mudar a visão de que a LGPD, além de ser um ato jurídico, que a gente precisa também ter esse lado jurídico ali andando de mão dada com os processos e também mudar a parte cultural, né? É aquela questão de envolver pessoas. A LGPD ela não vai ser implementada 100% sozinha. Eu preciso mudar a visão de pensamento, primeiramente, visão de pensamento. Porque a gente sempre vai ter aquelas pessoas que pensam positivo e as que pensam negativo. Então, mudando a linha de raciocínio e saber, porque é muito fácil botar a responsabilidade só no setor. Sempre o nosso setor vai ser responsabilidade. Isso aí é algo que a gente já Exato, está acostumado. Tudo é culpa do exatamente. TI, né? Tudo é culpa do TI.
Mas será que se a gente também ampliar isso aí para conhecimento, dizer, olha, nem sempre tudo é culpa do TI, vamos tratar, vamos trabalhar, porque LGPD são pessoas, né? São dados de pessoas. Então vamos ampliar, vamos fazer com que isso seja mais abrangente. Com certeza. Envolvendo justamente os outros setores, trazer para fazer parte da cultura. Eu acho Sim. que uma abordagem muito bacana também para trazer isso como estratégia de convencimento aí para você que tem dificuldade de repente para chegar ali no seu líder, no seu gestor, justamente trazer esse aspecto de segurança da informação, né? Eu acho que Uhum. esse é o grande chamariz ali, o grande aliado que a gente tem para conseguir implantar isso, mostrar os riscos, né? Eu acho que quando a gente pega aqui e escancara todos os riscos que a gente tá exposto, quando a gente deixa de cumprir todo esse processo da LGPD, isso também é uma ótima forma da gente tá convencendo, né, a gestão a abraçar, entrar nessa causa com a gente conseguir implementar de fato. Sim. Tem alguém que quer perguntar, pessoal? Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Se não, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a professora Maria. Já tinha visto ela ali nas redes sociais, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ter uma aula com ela. E que bom que foi logo aqui na TEC. Olha aí, o Gilvan quer fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Gilvan. Boa noite, professora. Boa noite, Boa Maicon. noite, Boa noite a Gilvan. todos. O que a senhora acha da pós-graduação em segurança da informação? Eu sou suspeita para falar, Gilvan, porque é uma área que eu me apaixonei, sou apaixonada pela base da segurança, porque ela não implica somente ter um conhecimento só de uma área. Eu sou daquele tempo que eu aprendi a gostar de TI, não só de um lado da TI, que a gente tem aquele foco de dizer eu quero ser só programador, eu quero ser só analista de infra. A gente aprende a gostar da área quando a gente aprende a olhar para todos os cantinhos dela. Então, assim, já fui programadora, já trabalhei com programação, já trabalhei muito com suporte, mas eu me apaixonei pela questão da segurança por conta que ela implica mudanças, e essas mudanças justamente envolvem nas fases delicadas de uma organização, que é mudança cultural, que é aquela questão de eu criar, sabe quando você quer transformar o mundo, mas você não sabe como? Então, você vai buscando ferramentas. Então, cada um vai buscar e vai encontrar ali o seu porto seguro em relação a uma especialização. Segurança da informação é algo que você quer impactar com melhorias. E você vai fazer com que isso aconteça e sendo multiplicador de informação. Então, a segurança da informação, ela é uma área muito, assim como todas as áreas, riquíssimas, né? Mas eu vejo como uma mudança. Se eu quero mudar algo, eu vou começar ali, por onde eu trabalho, porque eu quero um ambiente seguro, assim como a gente quer uma extensão da nossa casa, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, então a gente acaba criando aqui, estabelecendo, né? Segurança. Então, essa segurança começa da forma como eu gerencio um sistema, como eu estou gerenciando um dado, como eu estou cuidando da infraestrutura. Então, a segurança da informação, ela é uma especialização ótima, assim como qualquer outra, e cada um vai encontrar, assim, o seu skill, vai encontrar o seu caminho na área de tecnologia, e o importante de tudo é se apaixonar. Tem que se apaixonar por aquela formação. Não adianta querer ser TI e não gostar de uma área, tem que ser apaixonado. Porque você vai ter sucesso quando você se apaixona. Apaixonar é que você vai ser motivado a aprender mais, buscar mais. Então, eu tenho certeza que cada especialista na sua área, de alguma forma, ele se apaixonou. Para ele escolher aquele caminho, teve algo ali que agregou bastante, motivou. E graças a Deus eu tive bons mentores que me levaram para esse caminho, e mentores esses que hoje fazem um papel fundamental na minha carreira, porque graças a eles também eles me mostraram o lado da segurança.
a importância que era essa mudança, tanto para o lado das organizações, das empresas, do cliente, como para mim também. Então, assim, eu tive mentores importantíssimos e essa área de segurança é algo assim que eu abraço, gosto muito e sempre vou estar buscando novas melhorias para sempre estar aprendendo. É muito importante. Perfeito. O Gilvan agradeceu aqui nos comentários, professora. Então vamos encerrar, tá? Para respeitar o nosso horário, tá bom, gente? Uhum. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Professora, uma aula em altíssimo nível. Com certeza, Eu agradeço. se tivermos oportunidade, faremos um segundo momento aí para adentrarmos mais. A gente sabe, para quem já viu aí, conhece um pouco o LGPD, sabe que tem muito mais detalhes aí envolvidos que a gente pode se aprofundar. Aí, quem sabe, a gente faz uma fase 2. Aí eu vi que muita gente ficou até o final aqui da nosso webinar. Muito obrigado a Tem todos, muita viu? coisa para se abordar ainda. Exatamente, muito obrigado, viu, por terem ficado aqui no webinar. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá bom? E fiquem atentos, até que agora tem uma central de conteúdos. Então, todos os nossos conteúdos que a gente traz fica agora nesses links no nosso website. E aí a gente sobe lá e fica tudo organizado por data, com essas capas, e aí vocês vão saber exatamente do que se trata cada assunto, viu? Estou encerrando a gravação. Obrigada, gente. Boa